Novo, eu dizia para ele, ir para registro, para a reunião de obreiros, é muito mais do que pegar a estrada para viajar. É muito mais. Significa ter comunhão uns com os outros, significa sentar à mesa da comunhão com os demais setores, que nós somos em 21 setores, só aqui, entre Vale do Ribeiro e Baixada. Significa ter disposição e humildade para ouvir a palavra de Deus, porque é o dia que os nossos pastores nos ensinam a palavra de Deus e saímos daqui com a bateria recarregada. Isso é maravilhoso. E é um motivo de alegria, irmãos, todas as vezes que pudermos estar aqui para engrandecer ao nome do Senhor. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 1, muito conhecido esse texto. Deixa eu ver meu horário aqui. Diz assim a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram como a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca. E disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir-me a mim? Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, meus irmãos? Nós estamos hoje, irmãos, em uma reunião de obreiros, de homens e mulheres de Deus que, de alguma maneira, exercem um chamado, de alguma maneira, tem de Deus um chamado para trabalhar, para fazer a obra de Deus aqui na terra. E alguns dias eu estou com esse texto na mente, meditando sobre aquilo que dizem ser o chamado de Isaías, porque até na epígrafe da sua Bíblia aí, a epígrafe é o tema que tem aí, o título do texto, diz que aí foi o chamado do profeta Isaías. E eu estou meditando já faz um tempo nesse texto e aprendendo algumas coisas e aplicando ao meu ministério. Porque se nós queremos desenvolver bem o nosso ministério, e todos nós aqui temos um ministério para desenvolver, amém, meus irmãos? Ninguém aqui foi chamado para enfeitar o banco da igreja. Ninguém aqui foi chamado para encerar o banco da igreja. Membro de banco é prego, verniz e madeira. Você foi chamado para ser um instrumento, um vaso na mão do Senhor Jesus. Aleluia. E se nós queremos desenvolver bem esse ministério, nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus, seja por meio de mandamentos, seja por meio de princípios, porque a Bíblia é um livro de princípios, e nós precisamos aprender a pegar esses princípios e aplicar à nossa vida. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Isaías, eu gostaria que você mantivesse a Bíblia aberta. É um culto de ensino para obreiros, então os irmãos não esperem uma pregação eloquente, como de costume a gente faz nos cultos. É mais um estudo para obreiro. Eu até combinei com o pastor Ademir, de vez em quando dá uns gritos aí para me animar. Glória a Deus, mas vai ser mais nessa temática, nessa tônica de ensinamento. E abrindo a nossa Bíblia no livro de Isaías, e mantenhamos aberta,
nós aprendemos que Isaías foi filho de um homem chamado Amós, que não era o profeta, e este homem teve o seu destaque por ser um profeta considerado o mais messiânico de todos. E eu digo mais messiânico porque todos, de alguma maneira, falaram sobre o Messias. Jesus é encontrado em todos os textos bíblicos, ou todos os livros da Bíblia, pelo menos, de uma maneira ou de outra, Jesus está ali sendo apresentado. É por isso que ele diz assim, olha, as Escrituras dão testemunho de mim. As Escrituras ali é o Antigo Testamento, não o Novo ainda, porque não existia. Então, mas Isaías é considerado o mais messiânico, por quê? Porque a maior parte desse livro consiste em apontar, de alguma maneira, para o Messias. Alguns estudiosos rotulam o livro de Isaías como se fosse uma pequena Bíblia, uma mini Bíblia. Por quê? Tem os mesmos números de capítulo que tem de livros da Bíblia e tem basicamente a mesma estrutura. 39 capítulos falando acerca de um determinado assunto e os demais capítulos falando acerca de promessa, acerca de profecia, acerca de cumprimento da palavra de Deus. O profeta Isaías, ele exerce o seu ministério nos reinados do rei Uzias e do rei Ezequias. Há quem diga, os estudiosos, e eu preciso que você atente para este detalhe, que o profeta Isaías era parente do rei Uzias, o famoso rei Uzias, que vai aparecer aqui no capítulo 6 de Isaías. Era parente, há quem diga que era primo do rei. Naquela época, ser primo do rei é algo muito favorável para quem é profeta. Por quê? Você profetizar qualquer mensagem, o seu primo estando lá no trono, assentado, governando, reinando, é propício, porque quem vai contrariar a mensagem de um profeta cujo primo é o rei? Quem vai contrariar essa mensagem? Quem vai contra a mensagem, por mais dura que seja, quando o profeta tem alguém poderoso assentado na cadeira que governa? Isaías é o primo do rei. E eu quero já começar a desenvolver esse ensino aqui hoje, fazendo uma afirmação que o chamado de Isaías não começa no capítulo 6. Embora na sua epígrafe aí pode ser que tenha escrito no capítulo 6, o chamado de Isaías. Essa epígrafe aí, ela não é inspirada, ela não está nos textos originais, foram colocadas depois. Então alguém colocou no capítulo 6 dizendo assim, olha, o chamado de Isaías. Mas o chamado de Isaías não acontece no capítulo 6. Os irmãos estão me ouvindo? Amém? Por quê, pastor? Vou explicar. Porque se você voltar no capítulo 1, já começa dizendo, visão de Isaías, filho de Amós. Ou seja, no capítulo 1, Isaías está profetizando já. No capítulo 2, vou ler mais aí para frente um pouquinho, começa dizendo, visão que Isaías teve, filho de Amós, e ele vai profetizar, dizer, ai de vós, ai de vós. No capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5, Isaías também está profetizando. Então, pastor, nós temos aqui, pastor Leandro, algum conflito então, pastor? Porque se no capítulo 6 alguém diz que começou o chamado de Isaías, então o que é que Isaías está fazendo no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, profetizando? Tem alguém aqui querendo aprender algo de Deus? Amém? Então anota o que eu vou te dizer. Primeiro ponto, o Isaías que profetiza no 6 é o mesmo que profetiza no capítulo 1 ao 5. Porém, o Isaías que profetiza no capítulo 1 ao 5 é um Isaías totalmente diferente do Isaías do capítulo 6. Porque o Isaías do capítulo 6, e aí você pega isso aqui para a glória de Deus, profetiza porque viu a glória de Deus, profetiza cheio da glória de Deus. E o Isaías do capítulo 1 profetiza, mas profetiza uma mensagem meio diferente.
O Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, é um Isaías que profetiza de forma superficial. É um Isaías cuja mensagem só é: ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Porque tem uns profetas aí, meus irmãos, que só sabem profetizar: ai de vós, eu vejo você desmantelado, eu vejo você frio, eu vejo você. Mas o profeta cheio da glória de Deus, ele diz assim: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Louvado seja Deus, aleluia. Porque está uma onda na igreja agora, de umas profetadas agora. É moda pegar o microfone, é moda ir lá na frente do obreiro e dizer assim: você está em pecado, e você não sei o quê. Isso está virando moda na igreja. Irmão, o profeta usado por Deus, primeiro ele vê a sua necessidade de mudar. Ele não diz ai de vós, ele diz ai de nós. Porque para estar com o dedo aí esticado para todo mundo é fácil. O Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5 do livro que escreve o nome Isaías, é um profeta que tem um relacionamento, diga comigo, limitado. Não, diga forte, irmão, limitado. Preste atenção que eu vou fazer uma afirmação ousada, irmão Flávio, pastor Flávio. O Isaías, do capítulo 6, conhece ao Senhor. Conheceu. O Isaías, do capítulo 1 ao 5, sabe quem Deus é, mas não conhece ao Senhor. E existe uma grande diferença entre conhecer e saber quem é. Vou repetir. Existe uma grande diferença em conhecer e saber quem é. Você quer ver comigo? Vamos abrir a nossa Bíblia, por gentileza. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo de número 42. É um culto de ensino, então vamos lá. Livro de Jó, capítulo de número 42, lá no finalzinho do livro que leva o nome aí desse patriarca Jó. O que é que Jó diz no versículo de número 5? Vamos aprender aqui algo de Deus nessa noite, nessa tarde. 42:5 diz assim, 42:5: com o ouvir dos meus ouvidos, eu te conheci com o ouvir dos meus ouvidos. Em outra tradução, eu te conhecia apenas de ouvir falar. Olha o que é que esse sacerdote, profeta, homem de Deus está dizendo: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque os meus olhos te viram. Existem duas maneiras de conhecer ao Senhor. A primeira é de ouvir falar. Até prega a Bíblia, mas não conhece a Deus. Até canta bonitinho, mas não conhece a Deus. Até anda alinhadinho, mas só conhece a Deus de ouvir falar. Isso é uma primeira forma. Mas a segunda forma, Jó diz: agora os meus olhos te viram. Agora eu te vi além do limite. Tem alguém me ouvindo aí? Anota o que eu vou te dizer. A palavra conhecer que Jó usa aqui é do verbo iadar, do verbo hebraico iadar. Anota isso aí. Conhecer aqui é iadar, que quer dizer te conhecer na intimidade. Eu estou falando de um Isaías, do capítulo 1 ao 5, que até tinha ministério, que até tinha uma vocação. E eu vou ir até além, e até profetizava,
mas não conhecia a glória de Deus. E eu vou abrir um parêntese, pastor Leandro, e dizer: muita gente está exercendo alguma coisa sem conhecer a Deus intimamente. Tem muita gente que nem lata vazia, só fazendo barulho, entregando barulho, mas não tem intimidade com Deus. Louvado seja Deus. Pastor, é possível? É. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1 e o versículo 19. Olha o que é que a Bíblia diz. Eucana era casado com Ana. Diga comigo, Eucana era casado com Ana. Tinha um relacionamento. Só que a Bíblia Sagrada diz, pastores, que quando Deus fala com Ana, olha o que é que a Bíblia diz. E Eucana conheceu a Ana. Mas espera aí, pastor, não era casado? Era casado. Mas não tinha um relacionamento? Tinha um relacionamento. Mas o texto usa a expressão conheceu a Ana para dizer que saber quem é uma coisa, conhecer é ultrapassar a barreira da intimidade e saber de segredo que ninguém sabia. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos caminhar para o texto, meus irmãos. A Bíblia diz, voltando para Isaías capítulo de número 6, pastor Tiago, meu amigo, fitness. A Bíblia Sagrada diz que o rei Uzias, ele era primo do profeta Isaías. O profeta Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, já era profeta. Ele não foi chamado no capítulo 6. Saia daqui entendendo isso. Ele já era profeta. Mas se Isaías já era profeta no capítulo 1 ao capítulo 5, então o que é que está acontecendo aqui, pastor? Por quê? Porque a expressão que o texto sagrado usa é que ele estava com os lábios impuros. E não só isso. Mas além de estar com os lábios impuros, Isaías estava no meio de um povo de impuros lábios. Preste atenção que Deus tem algo para falar ao nosso coração aqui hoje. O que eu vejo, a leitura do texto que eu faço, irmão Matias, doutor Matias, a leitura do texto que eu faço, sabe qual é? É que Isaías era um homem de Deus, era um profeta, tinha chamada, tinha mensagem para entregar, porém estava fora da posição que Deus queria e estava associado com quem não devia. Isaías era profeta, mas estava sentado no meio de povo impuro. Isaías tinha chamado, mas estava no meio de fofoqueiro. Isaías tinha uma patente espiritual, mas estava associado com quem não devia. E agora eu abro um parêntese: todo homem e toda mulher de Deus que tem chamado precisa entender que não pode andar com qualquer um, não pode se misturar com fofoqueiro, não pode andar com quem não deve, porque algo que Deus tem na tua vida é grande, meu irmão. Até tem chamada, mas está andando demais com quem não deve. É até uma bênção, pastor Ademir, mas pensa no irmão abençoado, pastor Felipe. Esse aí, quando ele cospe no chão, cresce uma planta na hora, de tanta graça, mas está andando com quem não deve. Mas está andando com gente de lábios impuros. A tua boca é para entregar a mensagem de Deus, mas está andando com quem fica falando palavrão. A tua boca é para entregar o recado de Deus, mas está andando com quem fica fazendo fofoca no meio da igreja. Está andando com quem não deve. Meu irmão, aleluia, aleluia. O homem e a mulher de Deus precisam entender que nem todo mundo é amizade para você.
A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 22, que quando Abraão vai em direção ao monte oferecer Isaque de sacrifício, a Bíblia diz, pastor Antônio Marcos, que em um determinado momento, ele para e ele diz para os seus servos: ficai aqui, porque agora só vai eu e o menino, e nós vamos lá e depois vamos voltar, mas ficai aqui. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, quando entra no Getsêmani, ele chama os discípulos e diz assim: ficai aqui, porque agora eu tenho que ir ali orar. O que é que o senhor está dizendo, pastor? Que tem gente que só serve para estar ao teu lado para cumprir um propósito. Depois que cumprir o propósito, o próprio Deus vai começar a tirar e dizer: não serve mais, fica tranquilo, agora é você. Por quê? Porque nem todo mundo tem entendimento da chamada que Deus tem na tua vida. Nem todo mundo tem estrutura para te ver suar gotas de sangue. Nem todo mundo tem estrutura para te ver levantar a mão para cumprir uma ordem de Deus. Então, se não dá para entender o teu chamado, afaste-se dessa pessoa. Vamos para a Bíblia, Provérbios 13, versículo de número 20. Provérbio 13, versículo de número 20. O que é que a Bíblia Sagrada diz? Anda com os sábios e serás sábios, mas quem anda com tolo será afligido. Eu estou pregando que Isaías era um homem de Deus, mas estava mal posicionado. Era um homem de Deus, mas estava no meio de pessoas erradas. Era um homem de Deus, mas estava andando com quem tinha lábios impuros. E quem tem lábios puros, quem tem lábios santificado pela palavra, não anda com quem não tem lábio santificado. Quem tem chamado de Deus, anda com quem tem chamado de Deus. Olha o que é que Salomão está dizendo. Quer se dar bem? Anda com sábio. Aleluia. Dá uma olhada nessa pessoa que você trouxe, que está andando com você. Vê se tem cara de sabedoria aí. Vê se tem cara de sabedoria aí. Aí ele diz assim: quer ser afligido? Tem prova que não é Deus que está permitindo você entrar. Tem prova que não está na condução de Deus. Tem prova que você caçou para a cabeça. Por quê? Porque se tu andares com tolo, serás afligido. Sabe por que todo mundo está sabendo da tua vida? Sabe por que qualquer probleminha que você enfrenta na tua casa, no teu relacionamento, no teu casamento, porque todos nós passamos por problemas e dificuldades. Sabe por que todo mundo está sabendo? Porque quem você escolheu para andar para o seu lado não sabe segurar a boca fechada e sai falando da tua vida para todo mundo. Meu irmão, se tu queres andar com alguém, anda com alguém de oração, anda com alguém de jejum, anda com alguém de servo de Deus, anda com quem tem sabedoria, porque se tu andares com sábio, sábio tu serás. Louvado seja Deus. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 33. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: não vos enganeis. Sabe o que é que Paulo estava dizendo? Se ele fosse nordestino: deixa de ser besta, deixa de ser bobo, para de se enganar, para de se iludir. Como assim, pastor Paulo? As más conversações corrompem os bons costumes. Para de querer dar jeito naquilo que não tem jeito agora. Não, mas eu vou dar uma oportunidade. Não dá, porque não funciona. Aleluia. Essa má conversa que está chegando no teu ouvido está destruindo a coisa.
Porque, irmão, gente que liga para você, que manda mensagem de WhatsApp, que manda mensagem não sei aonde, falando para você, você sabe o que aconteceu? Ah, você não estava no culto, mas eu vou te dizer, falaram mal de você, jogaram indireta. Isso não é amizade de Deus. A amizade de Deus vai mandar mensagem para você, dizendo, e aí, tá tudo bem? Vamos tirar um minuto de oração? Vamos conversar com o Papai do Céu? A amizade de Deus não destrói os bons costumes que você tem aprendido. Não, meu Deus. Eu disse, Senhor, se eu tiver oportunidade, eu vou trazer uma mensagem de vitória. Eu disse para Jesus, fazer igual o Osniel Cohen, mensagem de avivamento. Eu falei para Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo de número 7. É um culto de ensino para obreiros, e obreiras e membros em geral. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Tem alguém aí me ouvindo? Diga amém. Pastor Abraão não está aqui, mas eu vou pegar aqui os negócios que ele faz. Como é que ele diz? Tem alguém aí? Ó, Gálatas 5 e 7. Vou traduzir aqui. Vocês estavam correndo bem. Não, é isso mesmo. Gálatas 5 e 7. Gálatas 5 e 7. Era assim que ele está dizendo, ó. Estava até bonitinha a corrida até aqui. Estava até indo num caminho bonito. Estava até caminhando direitinho. Bota lá no telão. Aí ele diz assim, mas quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Ó, ele está dizendo assim, você estava até indo bem. Começou direitinho. Estava obediente. Estava uma flor. Estava uma ovelha. Mas não sei o que aconteceu. Alguém falou alguma coisa e está te impedindo. Impedindo de quê? De obedecer à verdade. Aí versículo 8, por favor. Aí ele diz assim, esta persuasão, esta conversa fiada para te tirar do caminho bom, não vem daquele que vos chamou. Não estou dizendo que conversa desse tipo não vem de Deus. Essa conversa para te tirar do rumo que Deus te mostrou, não vem daquele que vos chamou. Porque Deus nunca vai falar na tua vida para criar confusão. Deus nunca vai te dizer, isso que eu te digo, meu servo, vai ali, arruma uma contenda. Não. Versículo seguinte, para encerrar aqui essa parte, ele diz assim, um pouco de fermento. Ó, Paulo dizendo, você estava indo até bem, viu, meu filho? Você estava, ó, caminhando, eu vou para Canaã, caminhando, estava bem, estava animado, cheio do fogo santo, envolvido nos trabalhos da igreja, ia para a escola dominical, culto de doutrina, ligava para a casa do pastor Ademir, dizia, ei pastor, está tudo bem? Está precisando de um franguinho aí? Estou indo aí, e era uma bênção. De repente a coisa virou, é isso que ele está dizendo. Agora você está aí mal-humorado, agora você está aí se afastando de todo mundo. Agora você está aí sem querer participar de culto. Agora você está aí toda hora mandando indireta para todo mundo na internet. Agora você está aí fofocando e sendo obra de fofoca. Aí ele diz assim, essa conversa não vem de Deus, mas eu vou revelar o que está acontecendo. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Uma conversinha fiada vira de cabeça para baixo o negócio. Então vou te dar um conselho. Abre os teus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, e conselho de quem tem alguma coisa para te acrescentar. Conselho que não me levanta não serve para mim. Conselho que não me edifica, vai para lá, Satanás. Quando alguém liga para mim e diz assim, pastor, preciso falar com o senhor, eu faço umas perguntas antes. Eu digo, primeiro, vai me edificar? Aprendi isso esses dias. É o filtro de Sócrates, nós temos aqui um filósofo. O filtro de Sócrates diz assim, vai me edificar? Não, eu quero falar com o senhor. Segundo, você tem certeza do que você vai falar? É verdade? Você viu? Você ouviu? Terceiro,
vai beneficiar a nossa amizade. Se não, então não quero saber de nada. Eu só quero saber daquilo que me agrada e agrada ao meu Deus. Filipenses 4:8, Paulo diz: irmão, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que vem de boa fama, tudo que é aproveitável, nisso pensai, nisso pensai. Louvado seja Deus. Estou encerrando aqui. Vou te dar um conselho para continuarmos aqui. Ande com quem tem a mesma visão que Deus te entregou. A palavra divisão, o prefixo de visão, você sabe o que é? Visão, enxergar não com os olhos, mas com o coração. Isso é visão. E o prefixo de, toda vez que você encontrar divisão, divórcio, o prefixo de quer dizer duas vezes ou duas partes. A palavra divisão vem de duas visões. Duas visões. E duas visões nunca vai funcionar no meio da igreja. Amém? E eu vou provar isso aqui. Você não encontra nenhum texto bíblico em que Deus entrega a visão ao coletivo. Deus nunca entregou a visão ao coletivo. Deus sempre entregou a visão a um homem. Sempre é um homem que recebe a visão e Deus levanta auxiliares para completar a visão, porque na matemática de Deus é assim: eu dou a visão a ele, mas se ele não tiver alguém ao lado, ele não consegue completar a visão. É assim. E vou provar. Deus entregou a visão a Moisés. Deus entregou a visão a quem? A Moisés. Deus disse: a visão está contigo. O projeto é esse, é assim que vai funcionar. Aí Moisés diz: mas é o seguinte, tem um problema aqui para falar. Então já calculei tudo. Você vai chamar o teu irmão Arão e ele vai falar. Você tem a visão, mas quem vai falar é ele, está lá na Bíblia. Você tem a visão, mas quem fala é ele. Deus sempre entrega a visão a um homem, mas Deus deixa esse homem interdependente de alguém para que essa visão seja concluída. Mas a visão é uma só. Aleluia. E o cerne desse tópico é dizer: ande com quem tem entendimento dessa visão. Quer ver no Salmo 119, versículo 63? Salmo 119, verso 63, diz assim: olha aí na tua Bíblia. Companheiro sou, o menino ali está rápido. Companheiro sou. Vamos repetir essa frase comigo? Diga assim: companheiro sou. Não, vocês estão meio desanimados. Companheiro sou de todos que te temem e que guarda os teus mandamentos. Olha que palavra, pastor Edson. O salmista está dizendo assim: eu sou companheiro de quem teme a Deus. Companhia para andar comigo precisa entender que o segredo da vitória é que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Se não tem temor de Deus, não serve para andar comigo. Está entendendo? Quem está entendendo a palavra de Deus? Agora vamos voltar para Isaías capítulo 6 para encerrar aqui. Isaías era um homem que tinha um chamado de Deus, o capítulo 1 ao 5, mas estava limitado no seu relacionamento com Deus, estava mal posicionado, habitando com quem não devia, andando com quem não devia, com pessoas que não tinham o mesmo entendimento, e isso nunca vai dar certo. Eu vou fechar o primeiro tópico da mensagem dizendo que os projetos de Deus só se completam na nossa vida quando nós sabemos quem escolhemos para estar ao nosso lado.
Vou repetir: o projeto de Deus só se completa nas nossas vidas quando sabemos escolher quem está ao nosso lado, porque nem todo mundo tem estrutura de ver o que Deus faz na tua vida e através da tua vida. Nem todo mundo tem estrutura. Agora, passando para frente, vamos lá. Esse profeta agora ele é reposicionado por Deus. E eu anotei aqui uma frase quando eu estava meditando nesse texto outro dia. E essa frase ela diz assim: Deus usa das nossas peculiaridades para revelar a nós quem Ele é. Isaías está todo errado, está todo fora de prumo, mas Deus tira ele daquela situação e diz assim: eu vou me revelar através de você, porque eu não vou dizer quem você é, eu vou dizer quem eu sou. É isso aí. O que é que o senhor quer dizer? Que com todas as tuas falhas, eu vou perguntar: quem tem falha aqui? Eu sou o homem mais falho daqui. Eu levanto os dois braços e as duas mãos, as duas pernas. Eu sou falho, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus usa as tuas peculiaridades para revelar para você e através de você que Ele é um Deus santo, um Deus misericordioso, um Deus poderoso, um Deus majestoso e um Deus tremendo. Aleluia! É para você entender que não é por tua causa. Deus te usa para você entender que a glória é dele, a honra é dele. Eu sou vaso, barro, mas ele me usa. Aleluia. Segundo aos Coríntios 4:7, né? Foi isso que Paulo disse: porque nós temos a excelência do poder, não é de nós, mas nós somos vaso de barro. E essa excelência, essa glória está em nós. Aleluia. Oh, Ramacho e Ramácia. Vou terminar agora. O rei do profeta Isaías. Quem foi Uzias na Bíblia? Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 2, diz que Uzias era um homem que se tornou, pastor Leandro, extremamente poderoso, diz a Bíblia. Ele era um rei que levava os exércitos de Israel à vitória, e é uma vitória bonita de se ver. Uzias, ele se torna tão forte, ele é rei, e ele se torna tão tremendo, que nas suas artes de guerra, algumas armas são desenvolvidas. Para você ter uma ideia. Ou seja, quando Uzias era visto, quando Uzias era contemplado, chegando aonde quer que ele chegasse, o coração do povo descansava e dizia: nosso rei poderoso chegou. Até porque a Bíblia diz que Deus era com ele. Imagina a sensação de conforto, irmãos, que cresce no coração do povo, sabendo desse homem forte, poderoso, habilidoso, que não perde uma batalha. Imagina. Só que a Bíblia diz, no segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 16, diz que Uzias se torna tão poderoso, anote isso aí, porque isso vai ser fundamental para o texto, para você entender Isaías 6. Uzias se torna tão poderoso que o orgulho entra no seu coração. E aqui mora o perigo. O orgulho entra no seu coração, e a Bíblia diz que o seu orgulho provocou a sua queda, e ele foi infiel ao Senhor. Agora olha para cá, no capítulo 26, versículo 16 em diante, diz que cheio de pecado, cheio de infidelidade no coração, ele entra no templo para oferecer sacrifício ao Senhor. E isso aqui é perigoso, quando estamos cheios de pecados não confessados e queremos entrar no templo com toda a pompa, né? De pregador, de cantor, de conferencista. Isso aqui é perigoso, irmão. A Bíblia diz então que
o rei Uzias morreu. Diga comigo, morreu. Agora, não morreu qualquer um. Morreu o grande baluarte de Israel. Morreu a sensação icônica de conforto. Este homem presente, a gente está tranquilo. Morreu a segurança, entre aspas, de Israel. Eu não sei como Deus fez, mas Deus empurrou Isaías para o templo. Quando Isaías chega no templo, tem uma visão maravilhosa. Porque Isaías vai triste para o templo, e aqui Deus vai contrastar a visão de Isaías, vai dar um choque de realidade, porque Isaías entra num templo de cabeça baixa, porque o rei não está mais assentado no trono. Aí ele diz assim: no ano em que o meu primo, o rei Uzias, morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Olha que contraste que Deus vai dar aqui, pastor Ricardo. Olha que contraste. A expressão eu vi é do hebraico rabab, que quer dizer olhar na direção certa. Quando Isaías usa a expressão, isso aqui está bem colocado, dizendo: eu vi o Senhor no ano em que o rei Uzias morreu, no ano em que meu primo morreu, no ano em que a força confortável de Israel morreu. Eu vi o Senhor. Em outra tradução, a minha visão estava direcionada para o lugar errado. A minha perspectiva de vitória era no meu primo. Mas quando meu primo morreu, eu entendi que eu deveria olhar para o lugar certo. E quando eu olhei para o lugar certo, eu vi o Senhor. Uma coisa que eu aprendi em um livro que eu li recentemente é que a tua vitória depende muito da tua perspectiva de visão. Dependendo de para onde você está olhando, isso vai direcionar muito a tua caminhada. É por isso que Hebreus capítulo 12, o escritor aos Hebreus diz assim: meus irmãos, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e essas testemunhas não são seus vizinhos. Você aprendeu que são seus vizinhos, são os anjos, são os demônios que ficam ali te observando para te entregar. Não, Deus já sabe de tudo que está acontecendo. Essa nuvem de testemunha são os heróis da fé do capítulo 11. Aquela quantidade de homens de Deus que pela fé venceu, pela fé fulano venceu, pela fé. Aí ele já entra no capítulo 12 dizendo: nós temos uma tão grande nuvem de testemunha. Se quiser ter vitória, é só olhar para eles. Mas de repente, se eles não servirem de baluarte, de perspectiva para a tua visão, então faz o seguinte: deixa o pecado, deixa o embaraço e olha para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Vou repetir: quem não olha para Jesus não tem carreira longa. Quem está exercendo o ministério olhando para A, olhando para B, olhando para C, olhando para as adversidades, não vai chegar a lugar algum. Mas quer ter vitória? Começa a olhar para Jesus, foca os teus olhos em Jesus, contempla aquele que está sentado, não tira os teus olhos dele, não importa o que está acontecendo, meus olhos estão fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Diga comigo: olha para Jesus. Acabou. Se olhar para Jesus, você não vai ficar: estou fraco. Por que você está fraco? Não sei o quê. Olha para Jesus. Olha só para Jesus. Olha só para Jesus. Ele é o autor da tua fé. Ou seja, ele gera a fé em você e ele recebe a tua fé. Olha só para Jesus. Aí ele diz assim: eu olhei e eu vi. Aleluia. Eu vi ao Senhor. E aqui vai começar o contraste entre o reinado de Uzias e o poderio de Deus. Porque o que Deus está querendo mostrar, pastor Tiago, é que Uzias reinou, mas Uzias é limitado.
Porque a primeira característica da visão, ele diz assim: eu vi o Senhor assentado, aleluia, assentado. E essa palavra me apaixonou, porque é do hebraico yashad, que quer dizer estabelecido eternamente, perpetuamente. Quando ele diz eu vi o Senhor assentado, ele está dizendo: o meu primo sentou e foi embora, outro sentou e foi embora. O trono de Uzias é passageiro, o trono de Uzias é limitado, mas o meu Deus governa eternamente. O seu reinado não tem prazo de validade, o seu reinado não tem limite. Ele é o Senhor de Lamentações 5:19, que se assenta permanentemente sobre o seu trono. Primeiro choque de realidade que Deus dá em Isaías é: o reinado dele passou. Porque trono, meu filho, trono na Bíblia quer dizer que alguém está no controle. Deus é espírito, olhe para cá. Deus não precisa de um trono para se assentar. A Bíblia diz que ele é espírito, espírito não precisa de trono. Mas a expressão trono sempre é usada para nos fazer entender que tem alguém no controle de todas as coisas. Todas as vezes que você vê ou lê sobre Deus assentado em um trono, o texto está querendo chacoalhar tua alma e te dizer: Deus está no controle, Deus está no controle. Uzias pode até passar, Uzias pode até falhar, mas Deus nunca perde o controle. Ele está assentado permanentemente. Aleluia. Vamos começar a terminar aqui, porque meu horário já está chegando. Primeira coisa que ele vê: o trono de Uzias, diga comigo, é passageiro. Porque o poder na mão do homem passa. Ninguém que fica sentado em uma cadeira entenda que isso é permanente. Não, isso é passageiro. Todo trono na terra é passageiro, mas o contraste é: o de Deus nunca passa, é permanente. É permanente. É permanente. Segundo, pastor Sullivan está aí atrás. Segundo, ele diz assim: eu vi o Senhor assentado, ou seja, perpetuamente, sobre um alto e sublime trono. Ele está dizendo: o reino de Uzias é de baixo, é limitado, mas o meu é alto e sublime. Aleluia. Fique de pé comigo, por favor, meu horário já deu aqui. Ele diz assim: e a sua glória enchia o templo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou encerrar. A glória de Uzias limitou-se, Deus está dizendo, mas a minha glória é sobre toda a terra. Isso aqui é bonito você entender agora. Quando Isaías olha de lado, a Bíblia diz que ele vê alguns serafins que estão sobrevoando o trono. E aqui eu tenho uma mensagem de Deus nesse texto. Porque os serafins, pastor Ziel, são aqueles que estão assistindo diante de Deus. Eles estão nos ensinando. Toda vez que você vê a figura do serafim sendo exposta, é nos ensinando a adorar a Deus, a estar na presença de Deus. Isaías diz assim: esses serafins que eu vi, eles tinham três asas, pares. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam o. A visão do serafim que eu tenho nesse texto é a visão do serafim com 2 asas cobrindo o seu rosto. Assim, ó. Por que os serafins cobriam com o rosto, ou 2 asas, o seu rosto?
Porque a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 1, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 10, que a face de um serafim é a coisa mais linda do mundo. Era bonito de se ver. Então, quando eu vejo serafins cobrindo o rosto com duas asas, eu estou vendo serafins escondendo a sua glória. E a mensagem que eles estão passando para Isaías é: não olhe para nós, olhe para aquele que está sentado no alto e sublime trono. A nossa glória, o nosso talento, o nosso dom, a nossa disponibilidade só serve para apontar Jesus para as pessoas que vêm ao seu encontro. Louvado seja Deus. Você canta bonito, mas não aparece a glória de Deus. Prega bonito, mas não aparece a glória de Deus. Fica na presença de Deus e esconde a tua glória e mostra a glória do Senhor, que você vai ter vitória. Aleluia.